O Bolsonaro foi avisado aí que não vai ter muitos dias aí em liberdade, não vai ter realmente anistia. O desespero começou a bater. O Bolsonaro ontem foi depor na Polícia Federal por conta de um caso aí em que ele está sendo investigado por importunar uma baleia jubarte. O Bolsonaro podia depor por videoconferência, mas por videoconferência não dá para fazer um drama, um escarcéu, né? Então ele foi lá pessoalmente na Polícia Federal para depor sobre a baleia. Diz ele que não incomodou baleia alguma, isso aí no máximo dá uma multa e a Polícia Federal que investiga porque são em águas federais. Se fosse em algum outro lugar, se fosse num rio que ele tivesse ali, numa lagoa ou num lago que ele tivesse numa cidade, aí seria polícia civil, porque seria uma investigação estadual. Como ele estava em águas federais, que ele estava no mar, é Polícia Federal. Só por causa disso, viu? Não é porque, nossa, que coisa perigosa para a situação jurídica para o Bolsonaro. Nada. Mas dá para ele fazer um drama, falar que está sendo perseguido, tudo mais. Olha, se alguém aí foi feita uma denúncia ao Ministério Público, com vídeo, com provas de quem é a pessoa, que a pessoa passou aí com jet ski ou com barco em cima de onde tinha uma baleia, a pessoa também vai ser investigada. Pode ser que no final a investigação diga, olha, realmente isso não incomoda a baleia, mas tem a investigação. No caso, ele está reclamando. E aí, o Bolsonaro saiu de lá e foi direto de carro correndo para a Revista Oeste para choramingar e para implorar por uma anistia. Enquanto isso, seus advogados estavam ali nervosos respondendo a questionamentos da imprensa e respondendo aí a matérias que foram feitas à imprensa. Por quê? Porque depois do ato aí dos golpistas deste domingo, o que saiu aí na imprensa é que a Polícia Federal anexou na investigação dos atos terroristas do dia 8 de janeiro a fala do Bolsonaro em que ele admite que tinha realmente uma minuta de golpe. Alguns, lá em Brasília, até dizem o seguinte, olha, o Bolsonaro está admitindo porque ele, neste exato momento, assim, a essa altura do campeonato, o Bolsonaro já deve saber que a Polícia Federal já tem mais provas. O que veio aí à tona nas investigações é 1% do que a Polícia Federal tem de provas. Inclusive, já saiu na imprensa, a matéria, o título da matéria no Globo dizia isso há alguns dias, há mais de uma semana atrás, dizia o seguinte, que a Polícia Federal tem provas de que o Bolsonaro pediu e alterou o decreto, a minuta do golpe. Inclusive, eles têm provas ali de que a primeira minuta previa a prisão do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco. A Polícia Federal sabe até quem foi que disse ao Bolsonaro, olha, não prenda o Gilmar e o Pacheco, pelo menos não nesse momento, ou seja, na primeira minuta, aí, no primeiro decreto de golpe. Só o Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE. O Gilmar não é presidente do TSE e o Pacheco é do Senado. O Pacheco, alguém que aí aconselhou o Bolsonaro, é porque sabia que o Pacheco, para ele se unir à extrema-direita, é assim, ó, assim, para o Pacheco. Inclusive, neste exato momento, o Pacheco é um dos vertentes aí da extrema-direita, um lixo de senador, o Pacheco nesse exato momento. Ele passou o final do ano passado flertando com os nazifascistas do bolsonarismo, inclusive com ataques ao Supremo Tribunal Federal. Aí ele viu que a coisa ia ficar feia para todo mundo depois da posse do Gonei, ó, ficou quietinho. Mas quando os nazifascistas passaram a atacar o Lula, porque o Lula denunciou o holocausto que está acontecendo em Gaza com o povo palestino, aí o Pacheco saiu dizendo que o Lula tem que pedir desculpas, tudo mais. E aí, na época, até o líder do governo do PT, que é o Jacques Wagner, fez um discurso que, olha, é para pegar, dobrar e jogar na lata do lixo o discurso do Jacques Wagner, que deu mais ali palco para a imprensa bater no Lula, dizendo que o Lula realmente devia pedir desculpas. E ali foi o Omar Aziz, que é do PSD, que foi quem detonou o Rodrigo Pacheco e mostrou, peraí, meu amigo, esse pessoal aí tava se encontrando com neta de ministro do Hitler. O Bolsonaro tem foto ali que ele pediu para tirar com sósia do Hitler sorrindo. Esse pessoal bebia leite em alusão ao nazismo. Esse pessoal vai em clube de tiro nazista. Esse pessoal faz tudo e aí vem falar de antissemitismo. Ah, pelo amor de Deus. E o Pacheco nessa aí. Pois bem, por isso aí é que devem ter falado pro Bolsonaro, ó, não prenda o Pacheco lá atrás. Tirou o Pacheco da lista. E aí agora chegam os advogados do Bolsonaro chorando nas redes sociais, na imprensa, detonando todo mundo. Vou ler aqui um pedaço da fala do advogado do Bolsonaro e olha, mais uma fala desesperada. Tem um vídeo deles de 6 dias atrás, de quando o Bolsonaro foi depor, quando foram 23 depoimentos. A fala é bem parecida, viu? Podia até mostrar o vídeo de 6 dias atrás e dizer que foi hoje, e você fala, caramba, foi hoje, porque não mudaram, não viraram o disco, não mudaram a narrativa. Dizem eles, os advogados, o seguinte:
As minutas a que o presidente se referia no domingo foram encontradas na sala do PL por ocasião da busca e apreensão 15 dias atrás. Foram minutas que eu, enquanto advogado, encaminhei para ele no dia 18 de outubro de 2023. Portanto, ele comentava sobre algo que ele teve conhecimento, ciência, muito tempo depois. Ou seja, o que está dizendo aí o advogado é que, olha, o Bolsonaro jamais viu essa minuta, ele só viu em outubro de 2023, quando a Polícia Federal compartilhou aí com o advogado do Bolsonaro as provas do inquérito ali, algumas das provas do inquérito do dia 8. O advogado teve acesso àquilo, encaminhou para o Bolsonaro imprimiu e, segundo o advogado, ele, pela primeira vez, se deparou com aquela minuta. Só que a fala do Bolsonaro no domingo não dá a entender isso. A fala do Bolsonaro no domingo dá a entender, só porque tinha uma minuta quer dizer que era golpe, ele tenta diminuir o fato de que tinha uma minuta. Ele não diz, nossa, vi essa minuta pela primeira vez esse dia, outras pessoas fizeram, nunca tive conhecimento. Por quê? E aí, gente lá em Brasília diz, porque o Bolsonaro sabe, nessa altura do campeonato, que a Polícia Federal já tem as provas de que realmente ele é quem redigiu aquilo. Lembremos, tem indícios aí, tem a mensagem do Tenente Coronel Cid para o chefe do Exército, que ainda não depôs, lembre-se, que era o General Freire Gomes, em que o Cid diz, olha, o Bolsonaro está enxugando a minuta, ele está enxugando o decreto, está colocando pontos, tirando outros pontos ali que o senhor pediu. Ou seja, o chefe do Exército estava querendo fazer alterações ali na minuta no decreto do golpe do Bolsonaro. O que não se sabe, a Polícia Federal vai colher no depoimento dele, é o seguinte, o senhor general Freire Gomes estava a favor do golpe e em determinado momento ele mudou de opinião e por isso passou a ser atacado pelo Braga Neto, ou o general Freire Gomes estava fingindo que estava a favor do golpe, colocando um monte de empecilho ali na minuta golpista, muda isso, muda aquilo, para ganhar tempo, enquanto articulava com os generais para que eles fossem contra o golpe. É isso que que a Polícia Federal, se ainda não sabe, vai saber. Lembre-se, a gente não tem todas as provas, mas o Bolsonaro sabe do que fez, ele sabe do que rolou naqueles dias, então por isso ele já fala da minuta como sendo algo de conhecimento dele. Talvez tenha sido um ato falho? Talvez, mas a verdade é que foi assim que ele falou no dia 25, no domingo. Aí diz o advogado, olha, a Polícia Federal tem uma pobreza muito grande de elementos. É uma investigação semi-secreta, na qual a defesa não tem acesso. E ao que parece não tem acesso justamente pela fraqueza de seus elementos. Olha, o Lula ficou sendo investigado pela Lava Jato por 4 anos. O Lula não tinha acesso nem sequer a detalhe das delações que eram usadas aí para pegá-lo. Lembremos, o Lula não foi convocado a depor, não foi intimado para depor. A Polícia Federal foi na casa dele com helicópteros da Globo lá, 6 da manhã, para buscar o Lula para uma condução coercitiva. O Bolsonaro foi avisado o dia que ele ia depor, ainda falou que não queria ir, aí o STF falou, não, você tem que ir, ainda foi e ficou calado. Aí a outra vez que ele foi depor, que foi agora, faz uma semana, também foi avisado com antecedência, foi... Imagina essa Polícia Federal chega hoje na casa do Bolsonaro e puxa ele e fala, vem aqui depor. Imagina esse escarcéu que ia ser, com helicópteros da Globo chegando na casa dele 15 minutos antes. Lembre-se disso, que foi o que aconteceu com o Lula. Sem sequer ser convocado. Imagina, ia ser um escarcéu que ele ia fazer perseguição, não sei o quê, nada, tá aí. Todos os direitos fundamentais dele sendo respeitados, até demais, e ele aí fazendo escarcéu, dizendo é uma investigação semi-secreta. Toda investigação é secreta, toda, a não ser investigação de crimes aí que não tiveram nenhuma violência, que não tem como os investigados mudarem porque as provas já estão aí. De resto, a investigação é secreta. Não pode a polícia chegar e falar, olha, temos todos estes elementos, ó. No exato momento, nós estamos investigando o WhatsApp do general Teófilo, que depois, aqui na última semana, estamos aqui investigando as mensagens do Freire Gomes, que vai depor daqui a alguns dias. Então, Bolsonaro, fala com o Freire Gomes, hein, pra ele não te delatar. Vai lá. Quer que seja assim a investigação? Olha, tá nesse pé aqui, viu? Estamos investigando tal coisa, ó. Ainda dá tempo de apagar as provas. Vai lá. Pô, é isso que tá querendo o Bolsonaro. E aí ele usa o fato de que os bolsonaristas não entendem de nada. Os bolsonaristas de hoje, aquele pessoal que no governo Dilma ficava culpando, eu lembro no Facebook isso, 2013, 2014, e o Gabinete do Ódio, que ainda não tinha esse nome, é quem faz isso acontecer, é quem desinformava a população. Tinha gente que tinha um buraco na rua e falava, essa Dilma tá roubando tudo. Eu lembro até que teve uma época que quando alguma coisa era cara, a pessoa não falava o preço em reais. Olha, tá R$1.000, falava, tá 1.000 Dilmas. Lembra disso? Nossa, tá 500 Dilmas isso aqui. Por quê? Porque coisa cara, o sinônimo era Dilma. E o Gabinete do Ódio começou a usar aquilo, até a esquerda passou a usar.
Eles começaram a usar agora com Lula, só que não pegou também. Nunca foi usado com Bolsonaro, quando uma coisa tava cara, falou, nossa, tá 100 Bolsonaros um quilo de picanha. Não, nunca chegou. Mas com Dilma e tentaram com Lula, foi. Para você ver, o gabinete do ódio já em ação. E aí, já estava em ação, para quê? Já pensando em tomar o poder e, quando tomasse o poder, usar o poder para dar golpe de Estado. Não deu certo, agora eles estão aí com medo da prisão. Ontem teve um encontro aí, que até divulgaram nas redes sociais, teve uma reunião a sós do Nicolas Ferreira com o Gustavo Geyer. Não sei do que trataram. Olha, tem uma coisa sobre essa manifestação aí que indica o futuro do bolsonarismo que o próprio Bolsonaro não tá querendo, tá? Ele não tá gostando nada do que está acontecendo. Ó quem foi discursar no evento de domingo. Primeiro discurso, Michele Bolsonaro. Antes da Michele Bolsonaro, no carro não oficial, discursou por 20 segundos o Valdemar Costa Neto. A Polícia Federal estava até com agentes da paisana ali, verificando e monitorando todo mundo. Se o Valdemar encontrasse o Bolsonaro, os dois seriam presos já na segunda-feira. Sai Michele Bolsonaro, entra o Gustavo Geyer. Sai o Gustavo Geyer, entra o Nicolas. Dois discursos bem xoxos. O Geyer tá apavorado porque o processo dele caiu com o Flávio Dino. Depois do Nicolas, quem falou foi o Tarcísio de Freitas. O único governador que falou pouco. Ele falou, o Bolsonaro não é mais um CPF, o Bolsonaro agora é um movimento. O Tarcísio copiou o discurso do Lula, no dia em que o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro. Depois do Tarcísio, falou Malafaia e depois o Bolsonaro. Então veja, os dois únicos parlamentares a falar foram Nicolas e Geyer. O Bolsonaro queria vetar o Nicolas. O Bolsonaro espionou o Geyer. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.